Tá chegando a tão bendita prova e então vamos tirar algumas dúvidas. Vejamos aqui as suas dúvidas. Primeira, todos os recursos têm folha de rosto? Todos? Sim. Sim, todos os recursos você tem que fazer a folha de rosto endereçando ao juiz que proferiu aquela decisão e depois você vem com as razões dos recursos. Logo em seguida você vai fazer tanto os recursos como as contras-razões também. As contra-razões, lembrando de escrever corretamente, 2 R's, as contras-razões você tem que ter a folha de rosto e depois você vai ter as contras-razões, ou seja, vai contraditar o que foi falado nas razões dos recursos. A segunda dúvida, devo colocar título razões de recurso no início da folha das razões? Você pode colocar ou não. Você colocando, você já está identificando que é razões dos recursos. Se for uma contra-razões, você vai escrever contra-razões do recurso. Então aqui pode, sim. Quando o empregado cumula função divergente da que consta na CTPS, como devo proceder? Se ele está acumulando função, você tem que pedir uma gratificação pelo acúmulo de função. Tem decisões que deferem 10%, 20%, 40%. Então vai depender na hora. Peça pelo menos 10% de acúmulo de função. Exemplo, um motorista que em Belo Horizonte foram afastados os cobradores e os motoristas estão fazendo trabalho de cobrador também. Eu estive em Belo Horizonte recentemente e eu percebi isso. O motorista, ele recebe o dinheiro e os passageiros vão entrando. Então ele está acumulando a função de cobrador. Em algumas cidades tem juízes que estão dando 40% pelo acúmulo de função. Você pode pedir 10%. Questão 4. Posso pedir a gratuidade de justiça em todas as peças? No momento processual, quanto a parte está desempregada? Sim, porque se ela está desempregada, nós sabemos que para fazer jus à justiça gratuita, ele tem que receber até 40% do teto do regime geral da Previdência ou arguir que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Então nós temos que observar sim o artigo que fala sobre a justiça gratuita. E esse pedido será sempre em preliminar? Em tese, eu peço para que os alunos coloquem primeiro para não esquecer no final. Mas se você esquecer, coloque no final. Então não tem problema isso. Na fundamentação da inicial, posso pôr só o artigo 840 da CLT ou devo pôr o parágrafo primeiro? Bom, se na correção eles exigirem a colocação do parágrafo primeiro, você pode perder ponto porque deixou de colocá-lo. Então vai depender do espelho de respostas, o que estará exigindo. Então coloque, o que abunda não prejudica. Então aqui sim. 6. Caso eu fique sem tempo, posso não fazer o tópico dos pedidos, tendo colocado em todos os últimos parágrafos do mérito? Não. Você tem que formular os pedidos. Nos últimos parágrafos do mérito, isso não é pedido. Tanto que se não tiver pedido na petição inicial, se constou lá nos fatos, fundamentos jurídicos, não constou o novo pedido, a sua petição ela é inepta. Então ficar atento a isso aí. E na hora que estiver fazendo a leitura do problema, perceber se tem o fato e se tem o fato, se tem o pedido, a causa de pedir e se tem o pedido. Artigo 330 do CPC. 7. Caso eu não encontre o artigo, mas saiba a resposta, como devo iniciar a redação do artigo do segundo parágrafo do mérito? Geralmente nós começamos nos termos do artigo tal, aí você fundamenta. Então você não coloca nos termos. Se você não tem um artigo, você vai fundamentar com o seu conhecimento. Já inicia de cara na sua fundamentação. Nas questões, se eu tiver dúvida entre 2 dispositivos, posso colocar os 2? Sim, e deve colocar. Porque se você colocar o dispositivo correto, você vai pontuar com isso. 9. Nos pressupostos de admissibilidade da folha de rosto do RO, posso colocar custas, comprovante, depósito, recursal? Você pode colocar em linhas separadas, letra A, B, C, igual você mencionou aqui, ou você coloca tudo seguido para você ganhar espaço. Se você colocar em linhas separadas, você pode perder espaço no final da sua prova. 10. Caso eu erre a ordem de algum dos tópicos, posso pôr no próximo tópico? Tranquilo, até preliminar, se você não mencionou preliminar lá no início, coloca lá no final se você viu depois, isso não tem problema. O importante é que você siga as orientações para se dar bem na prova.
Bons estudos e eu estou com você. Grande abraço.